Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, eu há 6 anos faço parte do time de engenharia da Abraspag. Tá? A Abraspag, que é uma empresa do Grupo Cielo, basicamente o nosso core business é processamento de transação via e-commerce, e a Abraspag ela foi concebida em 2005, tá? Eu estou lá desde 2010, e a nossa ideia aqui é falar um pouco de como a nossa plataforma ela nasceu, tá? Ainda quando a Abraspag era uma startup, e falar com algum nível de detalhe sobre o processo evolutivo da nossa plataforma. O que a gente fez para fazer com que uma aplicação, nosso gateway de pagamentos, ele pudesse suportar o volume que suporta hoje. Tá? Hoje nós processamos em média 1 a cada 3 transações no e-commerce. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre o caminho percorrido para chegar a esse patamar numa linguagem bem técnica, ok? Bom, falando então um pouco sobre legado, eu gostaria, antes de falar propriamente dito do processo, de explicar 5 pontos que nós consideramos que são características muito marcantes de um sistema legado. Tá? É mais para a gente nivelar o raciocínio sobre legado. Não está funcionando legal. Bom, a primeira característica que a gente listou, das 5, é a baixa manutenibilidade. Acredito que qualquer um que já tenha passado pela experiência de trabalhar num sistema legado, concorda com isso. Né? Normalmente, você precisa fazer malabarismo ali para entender o que está acontecendo, e a baixa manutenibilidade, na minha concepção, ela é inversamente proporcional ao risco, principalmente em aplicações transacionais. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais baixa a manutenibilidade, maior é o risco de você dar manutenção na aplicação e introduzir bug, introduzir problemas e aumentar a taxa de defeito. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a manutenibilidade, menor é o risco. Beleza? Então, essa é uma das características que a gente considera marcante. Nossa. Bom, quem nunca se viu num labirinto enquanto fazia manutenção de um legado, que atire a primeira pedra, não é verdade? Normalmente é um emaranhado de código altamente acoplado e pouco coeso, onde algumas coisas não fazem muito sentido. Então, no momento em que o desenvolvedor ele se vê num labirinto parecido com esse, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos, que inclusive já chegaram para mim e perguntaram, cadê a documentação disso? Né? Então, quando a gente fala de documentação, na Abraspag, particularmente, a gente acredita em documentação viva. Nós sabemos que os artefatos da UML, o diagrama de classe, diagrama de sequência, caso de uso, eles têm o seu valor, mas nós acreditamos muito mais num código com testes bem escritos, que falam mais, na nossa opinião, do que diagramas. Tá? Testes de integração, testes de unidade, que especificam o que uma determinada funcionalidade faz. A gente acredita muito que isso tem um valor enorme. Então, no sistema legado, devido a algumas razões que a gente vai ver mais à frente, a documentação normalmente é escassa, e quando a gente fala de métricas, não é diferente. Às vezes, se é complicado para o desenvolvedor saber o que está acontecendo num código que ele está vendo ali na frente dele, muito mais tirar métricas daquilo. Saber o que está acontecendo em produção,
por exemplo. Tá? E estragou a minha brincadeira. Por último, porém não menos importante, na maioria dos casos é um sistema antigo. Tá? Mas, se a gente falou que a baixa manutenibilidade, o fato de ser complicado, ter métricas escassas e documentação escassa, são características de um sistema legado, provavelmente vocês vão concordar comigo que é bem possível que um sistema novo já nasça com essas características. Então, com isso, o que a gente consegue concluir? Não necessariamente todo sistema legado é antigo. Agora, todo sistema que tem aquelas características ruins, se for novo de idade, a gente já pode ser considerado como um legado, na nossa opinião. Então, essa questão de um software necessariamente ser antigo para ser considerado um legado, na nossa opinião, não é tão verdade, embora a maioria deles, de fato, sejam sistemas críticos que foram desenvolvidos há muitos anos atrás. Bom, e se a gente sabe que todas essas características são ruins, por que, em alguns casos, o software já nasce com essa característica? Bom, aí eu vou falar do nosso caso, da Braspag. Tá? Por que o software ele já nasceu assim? A gente consegue... no nosso caso, particularmente, estava ligado à competitividade de mercado. Tá? Nós éramos uma startup, o nosso time to market era curto, os nossos investidores precisavam do retorno sobre o seu investimento e nós almejávamos a liderança, o pioneirismo de mercado. Isso fez com que, na época, requisitos funcionais, que é aquilo que vai trazer, no final das contas, valor para o cliente final, eles fossem mais prioritários do que requisitos não funcionais voltados para a qualidade do software em si. Então, a nossa preocupação era entregar, ganhar clientes, chegar nessa liderança. Desculpa. Bom, então, como eu falei, também foi assim conosco. Tá? O sistema ele foi concebido num cenário onde que ele precisava trazer o retorno sobre o investimento, a empresa precisava alcançar o pioneirismo de mercado, e a nossa plataforma nasceu assim, funcionando, processando um grande volume financeiro, mas com aquelas características legadas. Tá? Até que chegou num dado momento em que nós já estávamos estabelecidos no mercado e paramos para refletir. Bom, será que a plataforma que nos trouxe até aqui é a mesma que vai levar a empresa onde nós queremos chegar? Né? Será que nós estamos preparados para um volume transacional maior, para clientes maiores? Será que o nosso sistema está escalável? Então, essas perguntas elas vieram, e a resposta naquele momento era não. Nós não estávamos preparados. Nós alcançamos o pioneirismo, conquistamos clientes muito relevantes, estávamos processando um grande volume transacional, mas precisávamos olhar para o futuro, a partir daquele momento. Bom, e de 2005 a 2012, qual que era o cenário? A nossa solução, ela tinha 98% de disponibilidade em contrato, era uma grande solução monolítica, sem padrão nos projetos, sem testes automatizados na época, o deploy era grande e manual, indicadores de performance escassos e irregulares. Aqui eu vou dar uma ênfase, nesse momento, para o deploy grande e manual, porque o deploy ele era um evento na nossa empresa, na época. Hoje a gente acredita, a gente sabe que o deploy
nada mais é, não menosprezando a criticidade do deploy, mas é parte do processo de desenvolvimento. Tá? Então, na época, era tão crítico, as nossas métricas elas eram tão escassas, que toda a empresa era mobilizada, porque aquele seria o dia do deploy. Na época, era um deploy por mês, para vocês terem uma ideia. Então, num sistema transacional, no sistema crítico, a gente não poderia ficar off. E o deploy ele era bem sensível. Mais para frente eu vou falar sobre como é o nosso deploy hoje. Tá? Então, esse era o cenário de 2005 a 2012. E em 2013 nós começamos uma nova era, que foi quando nós decidimos olhar para frente. Tá? Continuávamos olhando para o mercado, mas nesse momento passávamos a olhar muito mais para dentro de casa. Tá? Implementar os nossos sistemas com padrões de qualidade, com os testes que o nosso amigo falou na palestra anterior, testes de segurança, e a gente vai falar agora sobre o passo a passo. A primeira coisa a ser feita foi reestruturar os projetos. O que antes era uma grande solução monolítica, representada por aquela imagem da minha direita, se transformou nisso daqui. Ou seja, o primeiro passo foi separar as responsabilidades de cada tipo de e-mail de pagamento, vinculando isso a um core através de uma interface de comunicação bem definida. Então, a partir desse momento, nós temos no core todo o processamento que é pertinente a qualquer meio de pagamento, a qualquer transação, independente do meio de pagamento. E nos projetos ao redor, nós temos apenas o que é responsabilidade de determinados tipos de meio de pagamento. Isso foi um primeiro passo que a gente deu. Nós quebramos um pouco do monolito, mas ainda tinha muito trabalho a ser feito. Tá? E qual que seria o próximo trabalho? Refatorar. Né? Como assim refatorar? Na imagem anterior eu mostrei o core e os círculos ao redor do core. Aqueles círculos eram necessários sofrer uma refatoração. Internamente, ainda tinha um acoplamento muito alto. Internamente, a coesão ainda estava muito baixa. Ainda estava sem teste. E a gente precisava refatorar. Mas, novamente, nosso sistema já estava no ar, com clientes relevantes, passando um grande volume transacional, e a gente tinha que mexer nisso. E aí entra a pergunta: quem vai garantir que depois vai continuar funcionando? Se eu não tenho um sistema com testes automatizados, é um sistema transacional, crítico, eu vou mexer nisso, quem vai me garantir que depois isso não vai parar de operar? Foi quando nós implementamos na empresa Bom, vamos lá. Começamos na empresa com a formação de cultura de teste. Tá? Os nossos desenvolvedores, eles estavam acostumados com um ambiente extreme go horse. Vir à noite, trabalhar 24 horas seguidas, entregar. Só que chegou um momento que a gente falou, calma, vamos olhar mais para dentro de casa e vamos arrumar. Foi quando a gente disseminou essa cultura de teste entre os nossos desenvolvedores, fazendo investimento em treinamentos, participando de forma mais ativa e assídua de eventos como esse, vendo o que o mercado estava fazendo para poder implementar segurança, boas práticas de desenvolvimento, tornar o sistema escalável. E, finalmente, nós demos início aos nossos Tech Talks, a fim de treinar os nossos desenvolvedores. Foi aí que nós aprendemos um pouco mais sobre testes e implementamos os primeiros testes automatizados, que é o que daria base para a gente começar a fazer a nossa refatoração. Por que testes integrados e não testes unitários? Porque internamente o sistema ele ainda estava altamente acoplado, nós não conseguiríamos, por exemplo, mocar uma resposta de um adquirente
mocar uma resposta de um banco emissor. Então, os primeiros testes necessariamente precisavam ser integrados. Num segundo momento, que é o que eu vou falar mais adiante, nós tiramos esses testes integrados e implementamos testes unitários. E a gente vai ver como que isso foi feito. Bom, falando um pouco de log, instrumentação e análise, a gente identificou a oportunidade de melhorar a nossa instrumentação, os nossos logs, para assim agilizar o suporte ao nosso cliente. Imagina vocês no primeiro momento em que a gente tinha que analisar um eventual problema que acontecesse e a gente precisava olhar log. Como que era antes? A gente logava as nossas informações em arquivo texto e quando era necessário a gente solicitava a equipe de DevOps, infraestrutura. Então, até identificar o problema, solicitar o arquivo, que tinha 10 MB, arquivo texto de 10 MB, localizar o problema dentro do arquivo, até aí a SLA já foi estourada há muito tempo. Então, isso era um problema muito grande, dificultava a operação, nosso time de suporte com o cliente, e a gente identificou, depois de fazer aquela separação de responsabilidade, identificou a necessidade muito alta de melhorar esse esquema de log. Então, o que a gente fez? Criamos uma base de log totalmente apartada da nossa base transacional, tá? E a gente entendia que o log é extremamente importante, mas ele não poderia influenciar na performance da nossa aplicação. Ele não poderia aumentar tempo de resposta. O nosso cliente, ele não poderia ter o desempenho do site dele afetado por causa disso. Foi quando nós começamos a trabalhar com paralelismo também na nossa aplicação. A nossa escrita em log passou a ser paralelizada e, nesse momento, nós identificamos outras operações que também poderiam ser processadas em paralelo e, assim, reduzir o nosso tempo de resposta e melhorar a performance da nossa plataforma. A partir do momento em que a base de log ela estava populada de dados, nós criamos uma interface só para consultar isso. Bom, então a partir de agora nós já não precisávamos solicitar a equipe de infra para mandar arquivo para a gente, abrir, analisar. Esse processo passou a ser quase que instantâneo. Então foi uma melhoria simples, porém muito significativa para a gente naquele momento. Bom, e aí, o próximo passo seria olhar o ciclo de desenvolvimento. A partir de 2013, entre 2013 e 2014, a gente precisava olhar a nossa LM, a nossa Codebase, com mais carinho. E a primeira coisa que a gente fez foi implementar estratégias de branch, onde, no primeiro momento, a gente tinha um código no controle de versão, porém, sem nenhuma estratégia de branch implementada. Isso fazia com que o nosso código, em alguns momentos, ficasse sem sincronia com o código de produção. Com isso, a gente tinha um risco muito alto ao fazer ajustes emergenciais. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente faz um deploy numa segunda-feira, e aí, na quinta-feira, a gente identifica um eventual problema em produção. Só que entre segunda e quinta, os desenvolvedores trabalhavam no código. E aí, o que estava em produção já não refletia o que estava na nossa base de código mais. Com isso, o risco de aumentar a taxa de defeito e introduzir bug era extremamente alto. Então, a implementação de estratégia de branch veio a calhar para a gente. E com isso, nós tínhamos o código sincronizado durante toda a iteração que eu digo é sprint ou como queira chamar. Nós tivemos uma redução muito significativa na nossa taxa de defeito, nos nossos bugs e nos riscos, visto que a gente tinha disponível na nossa Codebase o tempo inteiro o código exatamente como estava rodando em produção e, em paralelo, a nossa equipe de desenvolvimento trabalhando numa outra branch. Tá? Então, a implementação da estratégia de branch foi a primeira coisa que a gente fez para poder olhar a nossa Codebase.
Bom, eu falei que quando a gente implementou uma cultura de testes, os nossos primeiros testes eles eram testes de integração, porque nós estávamos com um sistema altamente acoplado e não poderíamos mocar as respostas das entidades às quais nós nos conectamos. O próximo passo aqui seria substituir a tecnologia que a gente usava por tecnologias test-friendly, ou seja, tecnologias mais fáceis de testar. Tá? Então, o primeiro passo foi migrar jobs que nós tínhamos escritos em VBS, VBScript, para Windows Services em .NET, escritos em C#. Migramos do ASP clássico para o ASP.NET MVC e dos Web Services SOAP para a nossa API REST. Eu costumo dizer que, além de test friendly, no que diz respeito à migração do SOAP para o REST, o nosso serviço ele também se tornou HTTP friendly, né? E aí os programadores de ASP clássico e PHP vão concordar comigo que você integrar num serviço SOAP é muito mais complicado do que você integrar num serviço REST em algumas linguagens. Então, essa migração ela foi bem significativa para a gente e para muitos dos nossos clientes. Fazendo essa migração, viabilizou no nosso sistema a injeção de dependência. A partir daí, alguns testes de integração foram substituídos por testes unitários. Por quê? Porque nós passamos a conseguir mocar a resposta das adquirentes, por exemplo, resposta dos bancos, e fazer com que nós testássemos apenas o escopo do nosso sistema. Tá? Passamos a coletar, com isso, métricas de código de forma automatizada. Eu vou falar mais à frente sobre os nossos dashboards, sobre as métricas que a gente coleta durante a nossa iteração de desenvolvimento. Uma outra prática que a gente passou a institucionalizar de uma forma bem séria foi o Code Review. A partir desse momento, a partir do momento que essa prática foi institucionalizada, já não era possível subir nenhum código para o nosso Codebase sem a revisão do time de desenvolvimento. Tá? Isso também fez com que nós reduzíssemos bastante a nossa taxa de defeito, os bugs que subiam para um ambiente de homologação, por exemplo. Então, como é que funcionava? Como é que funciona, na verdade, até hoje? Código completo, vai para um estágio de Code Review. Caso tenha alguma observação ou alguma coisa a ser melhorada, ele volta para o desenvolvedor e aí começa o ciclo novamente. Só quando o código ele é revisado no tocante a segurança, padrões e etc., e aí ele é incorporado ao nosso controle de versão e passa a ficar disponível para os demais desenvolvedores. Bom, falando um pouco agora do nosso pipeline de build. Tudo isso que a gente falou aqui até agora viabilizou um build automatizado no nosso servidor, a validação de arquitetura, ou seja, a partir desse momento, quando nós fazemos o check-in do nosso código, de forma automatizada, o código é compilado, a arquitetura é validada, nós rodamos os testes de integração, rodamos os testes de unidade, fazemos a análise estática do código e fazemos a coleta das métricas. Tá? Agora, sim, tudo isso é muito bacana de dizer, de olhar, de falar que a gente fez e tal, mas qual que é o real valor disso, na minha opinião? Tá? Feedback. O feedback para o desenvolvedor, na minha opinião, é o ponto mais positivo do Agile. Tá? Aquele camarada lá é o primeiro que é metralhado quando algum problema chega em produção. Então, o cara ele tem que ser informado se alguma coisa acontecer. Então, ele é informado através do feedback que é proporcionado pelas nossas ferramentas de ALM. Tá? Eu não estou entrando muito no assunto relacionado a ferramentas, porque a gente acredita que pessoas engajadas e aderência ao processo é muito mais importante do que ferramentas em si. Tá? Por acaso, a gente usa a ferramenta Microsoft, usamos TFS,
usamos Release Management para fazer nossos deploy, nossas releases, mas poderia ser qualquer outra ferramenta. Tá? Então, aqui, a aderência ao processo pelas pessoas, o engajamento das pessoas, é muito mais importante, na minha opinião, do que ferramenta. Tá? Então, a partir desse momento, o desenvolvedor recebia o feedback antes do nosso código seguir adiante no pipeline de release. Ou seja, a taxa de defeito no ambiente de homologação e, consequentemente, de produção, ela foi reduzida de forma muito significativa nesse momento. Porque o cara recebe lá no monitor dele um alerta, recebe uma mensagem, vê um dashboard dizendo que alguma coisa que ele subiu ou não está compilando, ou quebrou a arquitetura, ou os testes não estão mais funcionando, ou o código está fora do padrão, e etc. Tá? Então, esse pipeline de build de forma automatizada, dando feedback, ele foi crucial para a nossa evolução. Bom, então agora falando mais dos benefícios, o que a gente alcançou com tudo isso? Tá? Se lá em 2012 nós tínhamos um tempo máximo de indisponibilidade contratual de mais ou menos 650 minutos mês, aqui em 2016, esse tempo diminuiu para 4 minutos. Lá em 2012, a gente está falando de 98% de SLA. Aqui em 2016, a gente já está falando de 99,99% de SLA. Tá? O que corresponde mais ou menos a 4 minutos por mês. E se a gente for parar para analisar direitinho, 4 minutos é quase um número simbólico. Por quê? Se der algum problema e não tiver um processo de contingência bem feito, não dá para resolver em 4 minutos. Então, tem uma série de outras coisas envolvidas, que é redirecionamento automático para outro servidor, balanceamento de carga, uma série de coisas também desenvolvidas pela nossa equipe de infraestrutura, que foi crucial para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Então, o primeiro benefício foi visto na disponibilidade. E aí entra uma coisa muito importante, que é o seguinte: quem nunca teve problema com as áreas de negócio da empresa? Quando você fala para o cara, pô, eu vou ter que escrever os testes para isso, eu vou ter que desenvolver um pipeline de build legal para isso. O cara não está nem aí para pipeline de build, para teste. Então, a gente precisa convencer as nossas áreas de negócios de que precisamos olhar para a qualidade, precisamos olhar também para requisitos não funcionais. E aí, como é que a gente mostra para ele o valor disso? No final das contas, o cara gosta de ver números e gráficos. E esse é um gráfico muito bacana para mostrar para os caras. Por quê? O que vai ser melhor para ele? Chegar num cliente para fazer uma proposta dizendo que o nosso SLA é 98% ou 99,99%? Então, assim, o tempo investido para deixar o processo redondo, ele se paga depois, inclusive financeiramente falando. Tá? O próximo benefício foi a redução de 85% no nosso tempo de resposta. Em 2012, o nosso tempo ele era mais ou menos 400 milissegundos. Tá? Com toda essa evolução que a gente comentou, em 2016, o nosso tempo ele gira em torno de 60 milissegundos. A gente sabe que num processo transacional, de pagamento, enfim, existe uma série de entidades envolvidas. É a loja virtual, em alguns casos tem um gateway, adquirente, banco, bandeira e etc. E existe uma recomendação das bandeiras que diz que, para um comprador, um cliente final, ele ter uma boa experiência de compra, o processo completo não pode demorar mais do que 3 segundos. Tá? Então, por mais que nós estejamos envolvidos no processo de pagamento, a gente acredita que os nossos 60 milissegundos não atrapalham. Tá? Então, essa também foi uma redução bem significativa que a gente teve no nosso tempo de resposta, um benefício muito grande. E, mais uma vez, mais um argumento para a nossa equipe comercial chegar numa negociação de forma mais competitiva. Se o cara chega dizendo que o tempo de resposta dele é 400 milissegundos, a recepção vai ser uma. Se o cara chega dizendo que é 60 milissegundos, certamente vai ser outra.
principalmente num grande varejista, como é o caso de alguns dos nossos clientes. Bom, se vocês lembrarem do começo da apresentação, eu falei sobre métricas escassas. Não seria exagero falar para vocês que as nossas métricas, os nossos alertas eram dados pelos nossos clientes. Tipo, está fora, está lento, caiu. Então, assim, tudo isso que eu mostrei viabilizou também a coleta de métricas do negócio, tá? Hoje nós sabemos, obviamente, como que está a saúde da nossa aplicação e muito mais do que isso, nós sabemos como é que está a saúde dos sistemas das entidades às quais nós estamos conectados. Então, nós sabemos como é que está o tempo de resposta das adquirentes, nós sabemos como é que está o tempo de resposta dos bancos, nós sabemos o percentual de disponibilidade das adquirentes e dos bancos, tá? E tudo isso graças a essa coleta de métricas, tanto dos nossos serviços, quanto dos serviços externos. Hoje, todo o nosso escritório está espalhado com várias TVs, com dashboards, cada dashboard mostra uma informação diferente, e eu costumo brincar que se você for tomar um café na nossa copa, até lá você vai ver alguma informação, porque lá tem uma TV mostrando alguma informação relevante do nosso processo, tá? Então, se antes métricas era uma coisa muito complicada, hoje a gente identifica eventuais problemas antes mesmo de eles impactarem o nosso cliente, tá? Isso faz com que a gente consiga agir muito mais rápido. Modelo de maturidade. Quando a gente fala de modelo de maturidade, eu estou querendo dizer o seguinte: na nossa equipe de desenvolvimento, nós temos 4 pilares principais: build, deploy, código-fonte, metodologia e qualidade. Cada um desses pilares, eles têm 5 níveis, tá? Que vão do 100 ao 500. E dentro de cada um desses níveis, nós temos boas práticas relacionadas a cada um desses pilares. E para o nosso time de desenvolvimento, ele está aderente a um determinado nível, ele tem que estar atendendo todas as especificações, tá? Hoje nós temos, se não me falha a memória, de 5 a 6 times internamente, e cada um deles está dentro de um nível desse. Através disso daqui, a gente também consegue acompanhar a evolução do nosso time de desenvolvimento, tá? Passamos a coletar métricas Lean em tempo real também. Como é que funciona isso? Hoje a gente tem uma interface que, no momento da release, ela já identifica, por exemplo, entre outras informações, ela identifica de forma automatizada o cycle time e o lead time. Quando que isso é útil? Quem aqui nunca precisou passar prazo para ninguém? E, normalmente, passar prazo não é uma coisa muito assertiva. Então, nós automatizamos essa tarefa. Como é que funciona? Quando a gente faz um deploy, o nosso time comercial, o nosso time de negócios, consegue ver através de um dashboard quanto tempo demorou, desde que um item começou a ser desenvolvido até o momento que ele foi entregue. Com isso, é possível fazer estimativas para desenvolvimentos futuros, de forma bem mais assertiva. A nossa ferramenta ela vai direto no nosso TFS, coleta informações relacionadas aos itens de trabalho, faz os cálculos e chega a esses números. Tá? Bom, o que a gente aprendeu com tudo isso? Sem disciplina e trabalho em equipe, nada seria possível. Como eu falei, a gente trabalhou muito junto da nossa equipe de infraestrutura. Sejamos amigos do pessoal de negócio, porque no final das contas está todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma empresa, trabalhando por um bem comum. E a qualidade, essa é um pouco mais complicada, porque a equipe tem que ter uma personalidade muito grande. A qualidade ela é ou deveria ser inegociável. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos abrir mão de implementar os devidos testes, por exemplo, teste de carga, teste de performance, teste de integração e etc. Porque isso vai sair caro mais na frente. Então, essa qualidade ela deveria ser inegociável. Tá? Bom, então, resumindo, como que é hoje? De um deploy mensal que nós fazíamos antes, hoje nós fazemos 5 deploys semanais,
podendo ser muito mais. Tá? É possível fazer muito mais do que isso. Se a gente quiser, nós fazemos 5 deploys diários. Porém, está de bom tamanho para a gente 5 deploys semanais, nesse momento. Tá? Release manual, como eu falei, antes a gente precisava zipar os arquivos, mandar para a nossa equipe de infra, copiar e colar no servidor. Hoje, através daquele pipeline de build que eu mostrei para vocês, nós temos a release automatizada, tá? Sem nenhum downtime, sem nenhum comprometimento no nosso tempo de resposta. E tudo isso foi perceptível na última Black Friday, que foi quando a gente processou o triplo de um volume de uma sexta-feira comum, tá? Com 100% de disponibilidade, sem afetar o nosso tempo de resposta. Tá? Então, assim, eu queria passar para vocês essa experiência, quais foram os passo a passos que a gente fez, executou para poder chegar nesse ponto. Queria agradecer a presença de vocês e queria lembrar que hoje a Cielo está fazendo em primeira mão o pré-lançamento da API 3.0. Tá? Então, nosso stand ali, a gente está fazendo uma demonstração com a internet das coisas, para mostrar como que a nossa API ela tem bastante sinergia com a internet das coisas. Estamos fazendo sorteio de 3 Raspberry Pi. Tá? Então, basta vocês irem no nosso stand, publicar a hashtag Nova API 3 no Twitter, automaticamente vocês já vão estar participando do sorteio do Raspberry. Beleza? Então, salva de palmas para o Daniel. Muito boa palestra.